tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a tia Pri tá tudo ótimo. E hoje nós vamos para uma videoaula de história, onde nós vamos falar de paisagens modificadas pelos seres humanos, ou seja, paisagem humana e paisagem natural. Por que a tia Pri veio falar disso com vocês? Porque nós já tínhamos conversado um pouquinho sobre a chegada dos indígenas no Brasil, que inclusive eles foram os primeiros habitantes aqui da nossa terra, e os índios sabiam lidar com a natureza. Então, por mais que eles precisassem quase que 100% da natureza, eles não a maltratavam. Então, eles sabiam diferenciar o lugar de vivência com o lugar da natureza, com coisas e instrumentos da natureza que são necessários estarem lá para o próprio bem das pessoas que estavam ali. Passar do tempo, chegaram os colonizadores portugueses. O que aconteceu com os portugueses? Eles descobriram uma riqueza incrível que o nosso Brasil tem, que é aquela árvore bem famosa que também já conversamos sobre ela, que é chamada de pau-brasil. Essa árvore que vocês estão vendo aí, ela tem uma riqueza imensa, porque dentro dela é vermelha e é aquela cor quente como brasa, sabe? E por ter um elemento tão importante que foi feito, que é da natureza, então os portugueses começaram a utilizar dessa árvore para outras coisas. Então, a modificação daquela paisagem natural, a modificação da natureza começou a mudar. Então, ela começou a ser, vamos se dizer, começou a incomodar a natureza e principalmente as pessoas que usavam daquela riqueza para outros fins, que não era desmatamento, é claro. Então, o que aconteceu? Eles começaram a usar dessa árvore para fazer madeiras, para móveis, pisos e entre outras coisas. E hoje, essa madeira, essa árvore, na verdade, chamada pau-brasil, ela está totalmente em extinção, tá? Lembra que a tia Pri falou que é extinção? Inclusive, nós conversamos também sobre alguns animais extintos. São aquelas coisas que estão deixando de aparecer. Extinção são as coisas que estão deixando de existir. Então, isso prejudicou a todo mundo, tá? Por quê? Porque nós precisamos da natureza, nós precisamos das árvores. No Dia da Árvore, nós também conversamos sobre a importância de se ter uma árvore perto da gente, os benefícios que a árvore traz para todas as pessoas. Só que algumas pessoas agem de má fé, e foi o que os portugueses acabaram fazendo com o uso desse fruto, dessa árvore que é tão incrível, que poderia ser usada de outras formas. Mas, enfim, essa breve introdução que a tia Pri falou para vocês é para que vocês entendam que o ser humano, ele chegou... nós temos, como vocês sabem, os primitivos, que foram aqueles primeiros homens que habitaram nossas terras. Só que mesmo eles precisando de sobreviver e então conseguir vamos dizer, se conciliar ali naquele meio, eles não maltratavam tanto a natureza. Como assim não maltratava, tia Pri? Porque eles tinham seu espaço de vivência, que é bem diferente do espaço de vivência que nós temos hoje. Com o decorrer do tempo, as terras foram crescendo, a população foi gerando mais pessoas, e então o ser humano se sentiu na necessidade de vir com construções. Então, como vocês podem ver, essa imagem aqui, que é uma imagem do Rio de Janeiro, um ponto turístico do Rio de Janeiro, né? Há alguns anos atrás, tinha muita plantação, vegetação, tinha bastante árvore, solo limpo, né? Fresco, e com o passar do tempo, veio as transformações, então veio uma paisagem humana. Quando a tia Pri fala de paisagem humana, eu quero dizer que é uma paisagem que tem interferência do ser humano. Interferência do ser humano é o quê? É construir, é modificar, é mudar, é incluir. E como vocês podem observar, na segunda imagem já tem mais edificações,
tem casas. Então, é como se fosse uma comparação de um espaço rural para um espaço urbano, porque com a modificação dos seres humanos, as paisagens, as localizações começaram a ficar com mais espaços urbanos. Em uma pesquisa feita que nós vimos no livro de geografia, nós vimos que há um tempinho aí, um tempo atrás, a população era quase que inteira, quase que 100% de espaço rural, uns 95% espaço rural. E com o passar dos anos, nós temos esses 95% de espaço urbano e os 5% rural. Então, a modificação humana, ela veio à tona e tomou bastante espaço, desse espaço que era natural. Então, se vocês observarem uma imagem que só tem, vamos dizer, elementos naturais, ali você pode ter certeza que não teve interferência humana, como essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, é 100% natural. O mar é natural, a areia, né? Os coqueiros e todos esses elementos, eles são naturais. Não foi um ser humano que pegou, cavou e colocou, ou pegou o mar e levou o mar de um lado para o outro. Não foi assim. É uma coisa natural, existe. Agora, quando nós olhamos essa imagem, que também é a imagem de uma praia, nós já vimos que tem interferência humana, porque tem casas em volta da praia. Então, aquele espaço ali que estava bem livre, com aquela areia bem soltinha, ela foi interrompida por moradores, por edificações, tá? Então, só para vocês terem essa noção de quando tem interferência humana ou não nessas paisagens que nós costumamos ver e que nós até sobrevivemos e é o nosso local de vivência também. Sim, às vezes é necessário, mas nem tudo é necessário para que seja modificado a natureza, porque a natureza está lá, ela precisa existir, né? Por isso que nós temos também as reservas naturais. As reservas naturais são exatamente para isso. Caso aconteça algo que interfere o solo, que interfere as moradias, então tem as reservas naturais, que são espaços ali protegidos para não ter nenhum tipo de modificação humana. Para caso os humanos precisem de um lugar para sobreviver, para construir, então tem essas reservas aí, que são como essas fotos aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, turminha, eu vim aqui só para explicar isso para vocês, porque nós já até estudamos na nossa aula online, mas eu vim aqui pra gente só relembrar um pouquinho e na nossa próxima aula online de história, a gente vai conversar e vai fazer uma atividade muito legal sobre paisagem humana e paisagem natural, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido. Um super beijo e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau, tchau.